Pode tomar o seu assento, meu irmão. Sente-se, fique à vontade. Bem-vindo à casa do Senhor. No domingo passado nós falamos a respeito de um assunto muito importante, que é a respeito de resistir ao diabo. Vamos ver aqui Tiago capítulo 4, no verso 7. Eu sei que vai ficar difícil você ler aí, mas o nosso irmão Luiz vai projetar aqui. Tiago capítulo 4, verso 7. Resistir ao diabo. Diga comigo assim, ó, resistir ao diabo. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma brecha para tentar nos tragar. Então, obviamente, nós temos uma batalha, uma luta contra ele. Se você pensa que sua vida cristã, você recebeu Jesus, agora você entrou para um parque de diversão, diga para o teu irmão que está ao teu lado, diga assim, ó, bem-vindo às batalhas. Mas diga para ele, já está escrito, somos mais que vencedores. Só precisamos passar, mas somos mais que vencedores, amém? Então a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo. Perceba que tem pessoas que infelizmente fazem ao contrário. Elas resistem a Deus, mas sujeitam-se ao diabo. Diga comigo assim, ó, estou fora dessa. Nós temos que nos sujeitar a Deus, e aí Satanás nós temos que resistir. Agora, nós falamos o que é resistir. Satanás, por meio de uma enfermidade, ele vem, e aí você diz, pode vir, diabo, eu estou enfermo, mas eu estou na casa do Senhor glorificando, eu estou doente, mas eu estou aqui exaltando o Senhor. Isso é resistir ao diabo? Não. O diabo vai e começa a batalhar na vida do casal. Será que resistir o diabo é isso? Pode vir, diabo. Pode destruir minha esposa, diabo. Pode destruir meus filhos, diabo. Pode vir. Eu resisto, eu estou glorificando a Deus. Isso é resistir? Não. Resistir é você se colocar contra. É você se opor a ele. Se opor a Satanás, isso tem a ver com resistir. Mas nós resistimos o diabo com os nossos braços. Nós resistimos o diabo com a nossa força. Nós resistimos o diabo com o nosso intelecto. Nós resistimos o diabo com as nossas habilidades. Nós resistimos o diabo como? Nós resistimos o diabo no nome de Jesus. Nós resistimos o diabo, então, em nome de Jesus. Falamos que o nome de Jesus foi nos dado como uma procuração. O que é uma procuração? Lembra do exemplo que eu falei do meu cunhado? Morando fora do país, deu uma procuração para uma pessoa negociar o seu carro no nome dele. Ou seja, aquela pessoa tinha toda a autoridade para vender o carro dele, fazer o que quer, porque ele deu uma procuração no nome dele. Quantos estão entendendo? Digo amém. Jesus nos deu uma procuração também no teu nome, quando ele diz lá no livro de João capítulo 14, dizendo que tudo que pedirdes em meu nome, eu... João 14, abra isso, a Bíblia. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pegarmos no grego, também essa palavra pedirdes tem a ver com exigirdes. Pastor, exigirdes para Deus? De maneira alguma. Nós não exigimos nada de Deus. Nós não podemos... Por quê, pastor? Porque nós somos servos, amém? Nós somos servos, nós não exigimos nada a Deus. Mas de quem que nós exigimos? O diabo, em nome de Jesus, você vai largar a minha família. Está escutando isso? Está entendendo isso? Isso é muito precioso. Diabo, você colocou essa doença, essa enfermidade, você vai embora agora, no nome de Jesus. É isso que é exigir de Satanás. Jamais alguém pode chegar lá e falar, Deus, em nome de Jesus, eu quero isso, quero aquilo. E se o senhor não fizer, eu saio da tua presença. Você conheceu alguém assim já? Não queira conhecer, se caso você não conheceu. Porque ele não sabe o que está falando. Nós somos servos. Então esse verso tem a ver com exigir
de Satanás, ou seja, de resistir o diabo no nome de Jesus. Até aqui vocês estão acompanhando? Glória a Deus por isso. Mas qual que é o nosso assunto hoje? O nosso assunto é: o nome de Jesus não irá funcionar se você não saber usar com entendimento. Diga comigo, entendimento. Pastor, como que é essa história aí? Se você não ter o entendimento ao usar o nome de Jesus, nada vai acontecer. Se você pegar, por exemplo, um papagaio e chegar para ele e falar assim, ó, Jesus, Jesus, diga Jesus, fale Jesus, o que vai acontecer com esse papagaio? Não vou nem tentar imitar o papagaio aqui, senão vocês vão dar risada. Ele vai falar, Jesus, Jesus, curupaco, curupaco. Mas vai adiantar e solucionar alguma coisa, aquele papagaio falar? Não. Não vai fazer nada. Pastor, mas o nome de Jesus é poderoso, pastor. Pois é, o nome de Jesus é poderoso. Quando se é usado com entendimento. Então, parece piada, mas muitos dos nossos irmãos têm usado o nome de Jesus como se fosse um papagaio. Em nome de Jesus, Jesus, Jesus. E não tem acontecido nada. Por quê? Porque precisa ter entendimento. Nós vamos ver agora um verso no livro de Romanos, capítulo 10, no verso 9 e no verso 10 também. Nós vamos ver a respeito da salvação. Como para ter salvação também tem que ter entendimento. E para usar o nome de Jesus é a mesma conversa. Quantos estão me acompanhando? Digo amém. Pastor, por que nós estamos falando sobre isso? Justamente para que você entenda e para que o nome de Jesus funcione para você também. Romanos 10, 9 diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo já. É isso? Não. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Para acontecer a salvação, precisa crer no coração e confessar com a boca. Fazer que nem um papagaio. Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Não. Eu preciso crer. Aquela convicção. Realmente Jesus morreu no meu lugar. Realmente o sangue dele veio para me purificar. Realmente ele ressuscitou por mim. Quando estão escutando, digo amém. E aí você confessa com a sua boca. Então, para salvação precisa do entendimento e depois da confissão. Para o uso do nome de Jesus, é indispensável com que você entenda para que você use. Pastor, estou passando por um problema. Que problema, minha irmã? Eu estou passando porque eu estou vendo vultos. Minha irmã, você está vendo vultos? A hora que aparecer o vulto, a irmã vai dizer, em nome de Jesus, vai embora, vulto. A irmã, tá bom, pastor. Maravilha. Chega a noite, a irmã vê o vulto, vê um espírito maligno para lá e para cá, um vulto. Aí ela lembra da palavra do pastor e repete, em nome de Jesus, sai daqui. Satanás, seus mensageiros muito inteligentes, vamos imaginar uma situação, não saio. Será que essa irmã vai falar assim, ó, não, você tem que sair no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que no nome de Jesus os demônios saem. Será que essa irmã vai fazer isso? De maneira alguma. Ela ainda não entendeu, ela só repetiu como um papagaio. O primeiro obstáculo que Satanás, na primeira oposição do diabo, ela já vai retroceder. Agora, se uma pessoa entende, em nome de Jesus, vai embora, mal. Eu não vou embora. Ah, como que você não vai embora? A palavra de Deus diz que toda autoridade foi dada para Cristo e Cristo passou para mim, então no nome de Jesus você vai ter que ir embora sim. Ah, essa não deu, ele vai embora. Quantos estão entendendo isso? Ouça atentamente, isso é muito sério. Certa vez, um pregador foi expulsar demônio de uma pessoa. E aí
o demônio disse na boca da pessoa: eu não vou sair porque você comeu linguiça. Olha só. Eu não vou... Pastor, tem algum problema comer linguiça? De maneira alguma, não tem nenhum problema comer linguiça. Mas era uma oposição que o diabo fez. E se aquele pregador não estivesse atento, crendo no seu coração, ele ia embora. Eu não vou sair porque você comeu linguiça. Aí o pregador diz, parece engraçado, ele diz: com linguiça ou sem linguiça você vai sair porque é no nome de Jesus. Você entende quando você compreende, quando você tem entendimento de um assunto? Sabe por que Deus está falando com você nesta noite, dessa forma, te instruindo? Porque no momento em que você tiver uma oposição do diabo, você não vai retroceder, mas você vai saber aquilo que lhe pertence, vai mandar ele embora: abra o meu caminho, porque eu vou conseguir no nome de Jesus. Fala comigo, receba essa palavra. Diga comigo assim: eu preciso ter entendimento. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos entender também é que se nós usarmos o nome de Jesus fora do seu propósito, não espere cumprimento. Usar o nome de Jesus fora do seu propósito, não espere cumprimento. Nada vai acontecer. O que é usar o nome de Jesus fora do propósito? Pastor, eu tenho uma pessoa no meu trabalho que ela está me perseguindo. E eu orei no nome de Jesus que ela morra. Você acha que vai funcionar isso? Por quê? Porque está fora do propósito. Em nome de Jesus, eu joguei na loteria agora, eu vou ganhar na loteria em nome de Jesus. É assim que usa o nome de Jesus? Não espere cumprimento, irmão, fora do propósito. Não espere, minha irmã. Qual que é o propósito do nome de Jesus? João 14:12. Disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E logo após, Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Qual que é o propósito do uso do nome de Jesus? Nas nossas batalhas espirituais. Contra potestade, principados, contra demônios, enfermidades, contra tentações, investidas de Satanás contra a nossa vida. Quem está me escutando, diga amém. Esse é o propósito do nome de Jesus. Esse é o propósito. Pastor, mas a Bíblia diz que tudo o que pedir vai acontecer. Tudo não é tudo. Vamos lá para João 15, verso 7. Se vós permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. E agora, hein, pastor? Pedi o que quiserdes. Em outras traduções, pedireis tudo. Ei, pastor, tudo é tudo. Você concorda comigo que tudo é tudo? E agora? Perceba duas condicionais nesse verso. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Se vós permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós. Esse tudo que Jesus está falando é tudo que você conhece na vontade de Deus. Olha, Pai, em nome de Jesus, parece piada, mas só que você entenda. Eu quero o marido daquela mulher. Uma mulher diz. Porque Jesus falou que eu posso pedir tudo. Mas por um acaso alguém que está em Cristo viveria em adultério? Se alguém tivesse as palavras de Cristo, viveria em adultério? Certa vez nós vimos uma situação de ladrões orando, assaltantes orando no nome de Jesus para que Deus abençoasse o trabalho deles, que eles iam assaltar um banco.
Ah, é tudo. Mas tudo que for da vontade de Deus. Quantos estão me escutando? Digo amém. Então nós temos que entender que para que o nome de Jesus funcione, tem que estar dentro da vontade dele. O apóstolo João disse a esse respeito. Vamos lá para a primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 14. Primeira epístola de João 5,14. Olha só o que diz a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Você quer que Deus te escute? Quer que Deus te responda? Peça segundo a vontade dele. Algumas pessoas pensam que pedir segundo a vontade dele é dizer assim, ó, Senhor, eu oro pedindo isso, se for da sua vontade. Não, não é assim. Pedir segundo a vontade de Deus é quando é claro para você a vontade de Deus manifesta em sua palavra, então você pede aquilo que a palavra de Deus declara. Exemplo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você acha que a vontade de Deus é salvar o teu marido? Salvar a tua esposa? Você acha que a vontade de Deus é salvar o seu filho? Então essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pedindo para que o Senhor salve o meu esposo, salve a minha esposa, salve o meu filho. Vocês estão acompanhando isso? Jamais você deve orar dessa forma, Senhor, salve a minha esposa, a minha família, se for da sua vontade. Jamais ore assim. Por quê? Porque nem você está sabendo se é da vontade de Deus. Eu vou explicar melhor isso. Se você já sabe qual é a vontade de Deus a respeito do assunto, não fale se for da sua vontade. Você já sabe. Por que não, pastor? Pode anular a sua fé. Quem me escuta, diga amém. Quem já viu algumas pessoas orando assim, Senhor, estou com essa doença, se for da sua vontade, cure. Infelizmente não é dessa maneira. Por que não, pastor? Porque a vontade de Deus em Cristo Jesus é que andemos sarados, curados, libertos. Isaías, capítulo 53, verso 4. Não precisa abrir não, Luiz, obrigado. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Passa um pouquinho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, eu sei a vontade de Deus, então eu não preciso dizer se for da sua vontade, assim pode anular a minha oração. Você está entendendo isso? Então, para nós usarmos o nome de Jesus, nós temos que estar em Cristo e as palavras de Cristo estão em nós. Se nós estamos em Cristo e as palavras de Cristo estão em nós, eu sei a vontade de Deus. Pastor, mas tem situações que eu não sei a vontade de Deus. Uma dica interessante. Passe tempo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Eu não sei se Deus quer me prosperar. Eu não sei. Passe tempo e leia a palavra de Deus. E veja os servos de Deus, como eles eram, e vejam a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Terceira epístola de João. É um capítulo só, no verso 2. Vamos ver a vontade de Deus. Só nesse assunto que a gente entrou só. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Um exemplo da vontade de Deus. Que você tenha saúde, assim como vai a sua alma. Ou seja, quando você entende a vontade de Deus e quando você ora no nome de Jesus, sabendo a vontade de Deus a respeito disso, isso acontecerá. Amém? Não peça aquilo que não é da vontade de Deus, porque não vai acontecer. Como esses exemplos que eu dei para você agora há pouco. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que entender é a respeito do uso do nome de Jesus. E é lamentável e triste como as pessoas têm dito o nome de Jesus em vão. Que pessoas? Sejam ímpios ou sejam cristãos.
Você já viu algumas pessoas, qualquer coisa, Jesus, Jesus Cristinho. Claro que eu estou repetindo com o meu coração apertado, mas para que você entenda. De você, qualquer momento, você, Jesus, Jesus, amado, Jesus, bati o dedinho na porta, Jesus. O nome de Jesus é tão precioso, tão maravilhoso, para você ficar usando de maneira descontrolada. Nós precisamos entender que nós precisamos honrar o nome de Jesus. Pastor, mas eu já vi irmãos cristãos, pastores, e falando de Jesus. Ele é ele, cada um dará conta por si mesmo, mas eu vou honrar o nome de Jesus. Eu tenho a ideia, na minha cabeça aqui, nome de Jesus guardado numa caixinha de ouro. Quando eu precisar usar, eu sei que vai funcionar. Certa vez eu estava descendo da casa da minha mãe num domingo, tinha jantado lá, aleluia, sei que você está com fome, né? Aí eu descendo aqui, essa rua mesmo aqui, à frente da nossa igreja. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi aproximadamente, não deu para contar, mas uns 10 rapazes, irmão Michael. Uns 10 rapazes, correndo atrás de um. Eu estava na moto, eu falei para minha esposa, falei, amor, você viu isso daí? Ela falou, você não vai fazer isso. Eu falei, eu virei a moto e vim. Quando eu cheguei, os rapazes já estavam agredindo aquele rapaz. E de cima da moto, eu estendi a mão e disse, em nome de Jesus, não façam isso. Em nome de Jesus, não façam isso. O líder daquela gangue, sei lá como nós podemos chamar, parou, o que estava sendo agredido saiu correndo, e aí ele veio em minha direção, e eu em cima da moto, e agora, hein? A hora que ele chegou, impressionante, como ele pegou a minha mão, beijou a minha mão e disse, me perdoa. A minha mãe é do ciclo de oração. E olha a minha vida, do jeito que está aqui. Olha como que está a minha vida. E eu falei, Jesus ama você. E aí eu pude evangelizar. Você está tendo noção do que é o nome de Jesus? Esse nome que está acima de todo nome. Esse nome não pode ser falado de maneira em atitude de desonra. Tem um mandamento que foi para o povo de Israel, que serve para nós aqui também, que é Êxodo capítulo 20, no verso 7. Êxodo capítulo 20, no verso 7. Dá uma olhada comigo aqui. E por favor, se você tem caminhado assim, pare com isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É claro que isso faz parte da lei mosaica, preciso ser sincero para você, mas serve para nós não tomarmos o nome de Deus em vão, que é o nome do nosso Jesus, aquele que nos resgatou. É um nome muito precioso, irmãos. E pertence não para as pessoas do mundo, pertence à igreja. O nome de Jesus pertence a nós, os filhos de Deus agora em Cristo Jesus. O mundo não pode falar que nem um papagaio. Em nome de Jesus, não adianta nada. Mas a igreja há um poder que flui do trono de Deus quando diz em nome de Jesus. Atos capítulo 3 diz que João e Pedro, não precisa abrir não, João e Pedro chegou, Pedro e João, na Porta Formosa, eles estavam indo em oração, e ali era colocado todos os dias um paralítico, um coxo. Os pés daquele coxo eram tortos. A hora que Pedro e João chegaram, esse coxo pediu esmola,
Só que ouro e prata não curaria os tornozelos daquele enfermo. Davi tinha ouro e prata e não conseguiu curar Mefibosete. Pedro e João, a hora que chegaram, eles falaram: não temos ouro e nem prata. Não que Pedro era miserável, pobre, não, de maneira alguma. Naquele tempo, naquela igreja, não havia nenhum necessitado, porque todos dividiam o que tinham. Pedro disse: não tenho ouro e prata, porque isso, e nas minhas palavras agora, não resolverá o teu problema. Mas o que eu tenho eu te dou. O que vai resolver o teu problema, eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E deu a mão para aquele coxo, e a Bíblia diz que os pés, os tornozelos voltaram ao normal. Há poder no nome de Jesus Cristo. Um dia eu tive um sonho de que eu estava sem o nome de Jesus. Estou sendo sincero, eu sonhei isso. Que eu estava sem o nome de Jesus. Parecia que eu estava sem roupa, sem proteção. Por isso que o salmista disse que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O salmista diz: torre forte, quando nós confiamos no nome do nosso Deus. E nós temos o nome de Jesus nas nossas batalhas. Imagina uma situação, nós já estamos finalizando. O Joãozinho: quando que você vai me pagar, rapaz? Olha, eu não tenho dinheiro agora, mas em nome de Jesus, na semana que vem eu te pago. Está honrando o nome de Jesus? Não. Está usando de modo desnecessário. Tiago capítulo 5, verso 12. Escute isso. Tiago capítulo 5, no verso 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Quantos ouviram isso? Diz amém. Se você vai pagar semana que vem, o seu sim é sim. Eu vou pagar semana que vem. Não precisa, em nome de Jesus, como se estivesse fazendo um juramento. Por quê? Porque o nome de Jesus, lembre-se, guarde numa caixinha. Quando for necessário, use-o e ele vai funcionar. Dentro da vontade de Deus. Amém? Pastor, por que Deus nos deu o nome? Por que Jesus deu o nome dele? Para que nas investidas de Satanás contra a sua vida, olha, Deus não te perdoou, não. Deus não ama você, não. Olha, está na hora de você desistir, hein? Se o diabo soprar isso nos seus ouvidos, talvez ele sopra falando como se você estivesse falando, não assim: ó, você não foi perdoado. Ele só diz assim, ó, eu não fui perdoado, para você achar que você está falando em o nome do Senhor Jesus. Diabo, leve toda a tua seta, as tuas artimanhas, eu quebro agora no nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado para você batalhar e vencer, meu irmão. O nome de Jesus foi dado a você para quando Satanás investir, você resistir e sair vitorioso. Seja numa enfermidade, diabo, no nome de Jesus você vai pegar essa enfermidade e vai embora. Porque pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, eu fui sarado. Seja por vulto, seja o que for, em nome de Jesus Cristo. Esse nome pertence à igreja. Precisa ser usado de modo correto. E se você usar de modo correto, você vai ser vencedor nas suas batalhas espirituais. Alguma pessoa um dia me perguntou: viu, pastor, mas lá na tua igreja lá manifesta demônio? Eu falei: se manifestar, a gente manda embora, irmão. Não, porque a igreja que eu vou
O demônio vem e fica, e vai para lá, para cá. E esses líderes tentando passar para o povo que eles são supermen, que têm superpoderes, quando na verdade o poder está no maravilhoso nome de Jesus. Você pode expulsar os demônios que cortarem o seu caminho. Você pode, se você é a igreja de Cristo, se a sua aliança está com Cristo, você pode fazer isso. Não, com você eu não saio. Só se você chamar o pastor, aí eu saio. Com pastor ou sem pastor, você vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é interessante nós submetermos ao Senhor. Porque nós estamos no teu governo. Cristo reinando em nós. Só usa autoridade quem está debaixo de autoridade. Tem alguém que está debaixo da autoridade de Cristo aqui? Então é isso. O nome de Jesus pertence a você. Qual que é a batalha que você tem enfrentado? Quais são as setas que Satanás tem lançado em sua vida? Você não precisa receber, não precisa aceitar as investidas dele. Saiba que você pode usar o nome de Jesus e sair vitorioso e vitoriosa dessa situação. Conhece pessoas oprimidas, você pode orar por elas e elas serem libertas. Um dia alguém me ligou e falou: pastor, eu estava carpindo aqui, alguma coisa que ele estava limpando a terra, e ele achou uma garrafa, e dentro da garrafa tinha um nome apagado, mas tinha um nome dentro da garrafa: obra de macumbaria, feitiçaria, enfim. Quantas pessoas estão com seus caminhos travados por operação demoníaca? As pessoas que não têm Cristo. Vocês estão entendendo isso? E que você tem o nome que está acima de todo nome, você pode fazer isso na vida das pessoas. Igreja, entende o poder que pertence a você. Não seja um mendigo espiritual. Não seja alguém que anda com sua cabeça para baixo como um derrotado. Não, você não é um derrotado. Jesus disse: nós somos mais que vencedores. Diabo, no nome de Jesus, você vai largar minhas finanças. Você vai largar no nome de Jesus o meu casamento. Enfim, não sei. Mas a vontade de Deus é que vá bem com você. Pai, muito obrigado por sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus.